alunos! Estamos de volta! Chegamos à nossa segunda aula. Você apertou o play, você quis continuar, você quis se dedicar, você tá dando mais um passo para sua aprovação no seu concurso sonhado, né? E aí, é aquela coisa, vale a pena, Cirlo? Vale a galinha todinha, né? Se eu soubesse que ser funcionário público era tão bom, eu tinha pensado em estudar para concurso na 8ª série, né? Vestibular dá um diploma, meu irmão. Eu precisava de dinheiro, eu precisava de grana, bufunfa, para poder fazer as coisas que eu não tinha, tá? Eu precisava de dinheiro. Aí depois, lógico, eu consegui casar as duas coisas, né? Quando eu estava no 2º semestre da Faculdade de Administração na Universidade Estadual do Ceará, eu fui chamado para o concurso da Caixa, show de bola. Mas, meu amigo, se esse negócio está afastado para você, até porque eu comecei a estudar para concurso no 3º ano do ensino médio. Então, se você está mais afastado dessa realidade, toca o pau aí nesse concurso, meu irmão, tá? E quando você passar, aí você vai se especializar, você vai fazer sua graduação, tá? Inclusive, a maioria desses bancos, eles dão incentivos à graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, beleza? Então, tem muita oportunidade, mas assim, eu precisava primeiro disso. Aí eu vou fazer um intercâmbio na Austrália primeiro, para adquirir experiência, vivência de mundo. Meu irmão, tu vai ter vivência de mundo pagando teu boleto, rapaz. Ah, taca fogo. Depois tu faz isso aí. Tira 30 dias de férias, ó, faz um intercâmbio todo ano. 30 dias de férias, vai 30 dias, passa 30 dias lá no outro país aí, ó, fazer um intercâmbiozão, imersão delta, beleza? Todo ano. Conversa é essa? Então, ó, seja lá o que te trouxe até aqui, o que te fez apertar o play nessa aula, se agarre a isso até o final desse curso, até o dia da sua prova, beleza? Porque eu te garanto que você não vai se arrepender. É melhor você se arrepender do tempo que você gastou estudando. Ah, rapaz, eu perdi o aniversário do fulano, eu perdi a festa de Beltrano, eu perdi de ir para não sei, para micareta, eu perdi do que você se arrepender lá na frente de não ter batalhado para ter uma vida melhor do que a que você tem hoje. Beleza? Show de bola, combinado? Então, ó, continuando a nossa aula, continuamos falando sobre políticas econômicas e agora a gente vai falar de uma por uma das políticas. A gente elencou as políticas econômicas, né? Falamos de todas elas. E agora nós vamos falar detalhadamente de uma por uma, porque é muito importante para a sua prova você ter a construção dessa ideia, para que você se safe de qualquer questão que eventualmente apareça. Beleza? Então, na sequência que nós colocamos, nós vamos falar primeiro da política fiscal. E aí a política fiscal, como a gente já colocou na aula passada, a política fiscal ela trata de uma, vamos dizer assim, de uma quebra de braço eterna que todo brasileiro tem e que o governo não seria diferente, ele tem também, né? Arrecadações menos despesas, né? A política fiscal é a política que vai tratar disso, do quanto o governo arrecada, menos o tanto de despesa que tem. E lembrando, é importante falar disso porque no século XXI a gente ainda precisa deixar isso claro, tá? Em regra geral, nenhum estado é originador de receita, nenhum estado gera receita, tá? A maioria das atividades de um governo, e aí quando eu falo estado, é o estado com E maiúsculo, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, não são geradores de receita, tá? Eles são arrecadadores. O que é isso? É passar o chapéuzinho aqui, ó. Passar o chapéuzinho. Cadê a moedinha? Cadê a moedinha? Bote a moedinha, bote. Tá? Então, o Estado, ele é arrecadador. Ou seja, a iniciativa privada gera receita com suas atividades e aí ela paga impostos, porque teoricamente é função do Estado dar as condições mínimas para que isso aconteça, como segurança, legislação, organização tributária, organização social e proteção, né, das fronteiras, beleza? E relações internacionais. E bem que essas relações internacionais aí, as empresas às vezes se viram muito mais do que os estados, né, do que os países em si. As empresas têm acordos mais facilmente do que os países entre si, né? Mas, o que eu quero dizer? Em alguns casos, que não é a regra, o Estado, ele exerce algumas funções porque a iniciativa privada pode não ter interesse daquela forma e aí ele acaba tendo lucro. Mas não é para ser a regra geral. A regra geral é que o Estado ele não gera receita. A maioria das repartições, a maioria dos órgãos públicos não gera receita, tá? Ou eles são arrecadadores, ou são fiscais de execução de lei, ou são fiscais de execução de serviços. Beleza? Tranquilo?
Então, dito isso, quando a gente fala de política fiscal, a gente fala de arrecadações e não de receitas, porque o Estado não gera receita. Tudo bem que a arrecadação, contabilmente para o Estado, é a receita dele, mas aquilo, vamos dizer assim, mercadologicamente falando, não é uma receita, porque ele não está criando aquilo, ele está arrecadando, ele está pegando da receita dos outros, beleza? Então, ó, vamos lá, falar da política fiscal é falar de arrecadações menos despesas, tá? A nossa Constituição Federal, e a gente vai se ater a isso, tá? Ela fala que as formas que o Estado tem de arrecadar é através de tributos, tá? E aí os tributos ela coloca lá como sendo 3: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Como o nosso curso não trata de direito tributário, eu não vou me aprofundar nisso, tá? E até porque isso não é útil para concurso de banco. Então, vamos falar que impostos, taxas e contribuições de melhoria são tributos. Beleza? São as formas que a União, Estado, Distrito Federal e municípios têm de arrecadar dinheiro. Vamos chamar de tributos, tá? Então vamos aqui para a lousa, onde a mágica acontece, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Estamos falando de política fiscal, ok? E a política fiscal, ela envolve a quebra de braço, né? De arrecadações menos despesas, ok? Isso aqui é uma equação, certo? Se isso aqui é uma equação, isso pode dar positivo ou isso pode dar negativo ou pode dar neutro, tá? Quando é que vai dar positivo? Quando as arrecadações forem maiores que as despesas. Se as arrecadações forem maiores que as despesas, nós dizemos que podemos terminar positivos, ou seja, isso aqui é um superávit, tá? Então, superávit é quando nós temos mais arrecadações que despesas. Mas entenda que esse superávit aqui, ele é primário, beleza? Vou já explicar por quê, ok? Agora, quando as despesas são maiores que as arrecadações, aí ferrou, meu irmão. Aí nós temos um déficit. Você gastou mais do que arrecadou. E também é um déficit primário, beleza? Eu vou já explicar por quê. O que acontece? Arrecadações, nós já combinamos, né, que a forma de arrecadação é através de tributos, ok? O que as empresas públicas e sociedades de economia mista dão de receita para a União, principalmente, né? É relevante? É, mas não é a atividade fim do Estado. A atividade fim do Estado, ela não é lucrativa, tá? Isso aí são áreas que o Estado vai atuar, onde a iniciativa privada não tem interesse ou por questões estratégicas. Por exemplo, nós termos um monopólio da Petrobras no mercado de extração e refino de petróleo é estratégico. Não é que a iniciativa privada não tenha interesse, ela tem, mas é estratégia do Brasil ter o domínio das matrizes energéticas, beleza? Agora, por exemplo, você ter os Correios com monopólio da distribuição, isso já não é estratégico, beleza? Então, existem as empresas privadas que vão atuar no setor de entregas, de correspondências e postais, né? Mas nós temos os Correios ainda, por quê? Porque pode existir algum lugar que a iniciativa privada não tem interesse de ir, e aí o Correio vai lá e faz. Mas hoje em dia a iniciativa privada tem interesse de ir para todo canto nesse ramo, né? Então, mas ainda existem, por exemplo, os bancos públicos. Os bancos públicos, eles têm uma linha de atuação que diverge um pouco da linha privada. A linha privada, ela não vai estar ali muito preocupada com fomento. Já os bancos públicos, eles têm que atuar principalmente na parte do fomento. Então, eles existem também para isso. Não é que é exclusivo do Estado, mas existe uma estratégia do Estado de fomentar economias regionais ou nacional. E aí, existe a necessidade das instituições financeiras públicas que vão ter esse olhar que as privadas geralmente não têm. Beleza? Show de bola? Então, os tributos, que são os impostos, taxas e contribuições de melhoria, isso você não precisa saber, beleza? São a forma que o Estado tem de arrematar dinheiro, beleza? E aí nós temos o seguinte, teoricamente, e despesas, né? O que é que nós teríamos de despesas, Ciro? Nós temos despesas administrativas, que é com relação ao serviço público, ao funcionalismo público, né? Os salários dos servidores. E a estrutura para isso tudo existir. Quando eu falo isso, é servidores do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, tá? O Executivo arrecada as coisas através dos impostos, taxas e contribuições de melhoria.
e uma parte do que ele arrecada ele manda para o judiciário, manda para o legislativo, para poder eles gastarem como está elaborado nos seus orçamentos, tá? Como a gente não vai falar de lei de responsabilidade fiscal, a gente não vai falar aqui de AFO, né, que é a Administração Financeira e Orçamentária, que eu chamo de AF, que eu acho um saco, beleza? Graças a Deus, né? Não vamos adentrar muito nisso, é só para você ter a ideia geral. Mas tem que ter gasto com papel, caneta, borracha, água, luz, telefone, aluguel de prédio se for alugado, manutenção de prédio, tá? Salário dos servidores, 13º, férias e auxílio moradia, um monte de coisa, que nem todos têm, né? Mas todas essas despesas, tá? Despesas administrativas é tudo isso. E também existem as despesas sociais. Existem as despesas sociais, que são aquelas despesas vinculadas a gastos que o governo tem que ter de cunho social, como por exemplo Auxílio Brasil, Vale Gás, Vale Combustível, FIES. Sim, o FIES ele tem uma despesa social, porque a taxa de juros que o aluno paga no FIES não é a taxa de juros real do FIES. A taxa de juros real é maior, tá? O aluno ele paga uma parte da taxa, a outra parte é subsidiada pela União. Créditos que fomentam cunho social e etc, tá? Então, vamos botar assim, despesas administrativas e despesas sociais. Teoricamente, tudo que se arrecada era para pagar essas despesas aqui, mas não paga, né? Assim como a gente, às vezes, teoricamente, tudo que a gente ganha era para ser suficiente para pagar tudo que a gente gasta, mas nem sempre isso acontece, né? E aí, quando isso não acontece, Cirilo, como é que o Estado vai fazer para poder pagar essas despesas? Porque as despesas são muito altas e a arrecadação pode ser baixa. Ele faz como todo bom brasileiro. Quando nós precisamos de fechar o nosso orçamento, nós precisamos, muitas vezes, de algum crédito, exatamente. Então, o Estado, ele vai pegar aqui os tributos dele e ele também vai precisar se endividar. Ele vai contrair dívidas para poder fechar esse orçamento, para poder pagar as suas despesas, tá? Então, ele vai precisar se endividar, porque aí esse endividamento aqui vai dar uma turbinada nessa arrecadação para ele poder pagar as despesas, tá? E o Brasil, ele tem dívidas desde a época em que o Brasil virou república. O Brasil pagou para virar uma república. Esse negócio de patriotismo do seu quilo, meu irmão, foram 3 milhões de libras esterlinas que o Brasil pegou de dívida com o banco inglês para poder pagar a coroa portuguesa o direito de ser república. Então isso foi comprado. Beleza? E essa dívida, ela nunca foi paga, beleza? Ela vem se arrastando desde 1889, né? Tá? E aí ela aumentou muito no governo do Getúlio Vargas, expandiu muito a dívida pública. Na época do período militar, ele expandiu mais ainda. Foi um período em que o governo se endividou muito, o Brasil se endividou muito. Por quê? Na cabeça do governo é assim, eu preciso fazer obras para gerar empregos, mas para fazer as obras eu preciso gastar, mas o tanto que eu preciso gastar não é o tanto que eu arrecado, então eu preciso me endividar. Eu vou me endividar para gastar fazendo obras, para fazer licitação, né, para as empresas virem e fazer as obras e contratar, gerar emprego e renda. É mais ou menos esse mecanismo que a galera pensa, tá? Então, para eu gerar emprego eu vou ter que me endividar, porque o governo quer estar fazendo isso, tá? Então, o que é que acontece? Ele precisa de dinheiro, então ele vai precisar se endividar, porque tudo que ele arrecada não é suficiente. Mas como é que um governo se endivida? Como é que o governo brasileiro se endivida, tá? Mas é muito fácil. É só ele pegar aí, Banco Central, tem a máquina lá, ó, Casa da Moeda, só imprimir dinheiro, né? Não, tá? Primeiro porque para imprimir dinheiro, o Banco Central ele tem um limite, nós vamos aprender isso, tá? O Banco Central ele é limitado na geração de moeda nova, ele não é limitado no reciclamento do dinheiro, ou seja, ele pode pegar dinheiro velho, incinerar e imprimir cédula nova. Quem faz esse serviço de impressão das cédulas é a Casa da Moeda do Brasil S.A., nós vamos falar mais sobre isso, tá? Mas o Banco Central, ele não tem total autonomia para sair imprimindo moeda nova, tá? Ultrapassado o limite que ele tem na Lei 4595, que é a lei que rege a nossa matéria, ele vai precisar de autorização do Congresso Nacional. Beleza? Então, o que que acontece? O Banco Central, ele não é uma fonte de recursos para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por quê? Artigo 164 da Constituição Federal. É vedado ao Banco Central do Brasil conceder empréstimo para instituições que não sejam instituições financeiras por ele autorizadas a funcionar. Então o Banco Central não pode emprestar dinheiro para qualquer criatura que não seja uma instituição financeira por ele autorizada a funcionar. Então já está aí, União, Estado, Distrito Federal e Município não pode pegar dinheiro emprestado no Banco Central.
Beleza? Banco Central só empresta dinheiro para banco. Beleza? Para o banco não, né? Banco é um termo muito específico. Para outras instituições financeiras. Beleza? Ah, mas tem os bancos públicos! Tem os bancos públicos! Né? Assim como os bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil, BNB, Basa, BRB, Banesp, Banpará, Banrisul, BRDE, BDMG. Tem um monte, Banese, tem um monte. É só pegar. Aí nós vamos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. É vedado a União, Estado, Distrito Federal e municípios contraírem empréstimos nas instituições financeiras das quais seja o único acionista ou acionista controlador. É o artigo 35, se eu não me engano, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É 35 ou é 38, tá? Então, não pode pegar com os bancos públicos, porque era tirar de um bolso e colocar no outro. Não rola, tá? Isso é falso, criação falsa de dinheiro, né? Então, não pode. E aí, como é que faz, Cirlo? O que acontece? A União, ela tem uma secretaria que cuida dos assuntos relacionados ao fluxo de dinheiro da União. Hoje no Brasil, a União é a única, desde 2009, é a única que pode, desde 2002, é a única que pode se endividar. Beleza? Os estados, Distrito Federal e municípios, no máximo se endividam com a União. Eles pegam o dinheiro emprestado com o governo federal, mas eles pegarem dinheiro emprestado diretamente, não fazem mais, tá? Então, como é que a União faz para pegar dinheiro emprestado? Ela tem uma secretaria que cuida dos seus fluxos de dinheiro, chamada Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Então, olha aqui que legal, ó. A Secretaria do Tesouro Nacional... A Secretaria do Tesouro Nacional, ela é que vai fazer o trabalho de construir a forma que a União vai pegar dinheiro emprestado. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai emitir um papelzinho, tá? Esse papel, ele é um pedaço de papel que vale dinheiro, tá? Então, a Secretaria do Tesouro Nacional vai emitir um pedaço de papel, vamos aqui, ó, ela vai emitir um pedaço de papel, tá? E esse papel aqui, ó, vou botar aqui, ó, emite, vamos botar assim, emite só, fica melhor. Emite isso aqui, ó, um pedaço de papel, tá? E esse pedaço de papel, ele vale dinheiro, ele vale, por exemplo, R$1.000, tá? Quem comprar esse pedaço de papel vai comprar ele por R$1.000. E aí o que é que acontece? A União, ela vende esse pedaço de papel e junto com esses R$1.000 aqui, a União, ela vai te dar um prazo para te devolver esse dinheiro, por exemplo, 36 meses. Em 36 meses ela vai devolver o seu dinheiro e ela vai te pagar uma taxa de juros, por exemplo, de 6% ao ano, mais a inflação oficial, que é o que nós já vimos. Como é o nome da inflação oficial? Como é? IPCA, beleza? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai te dar esse papel, ela vai vender para você esse papelzinho, e esse papelzinho que vai estar escrito que ele vale R$1.000, tá? E que a União vai pegar esses R$1.000 com você, mas é emprestado, tá? Ela vai te devolver depois de 36 meses, e nesse período ela vai ficar te pagando uma taxa de juros de 6% ao ano mais a inflação. Por exemplo, a nossa inflação hoje, ela vai caminhando aí, né, para ficar seguramente acima dos 2 dígitos. Vamos supor que ela está em 10% ao ano, nosso IPCA em 10% ao ano, tá? Então, a União, por exemplo, nesse ano de 2022, ela vai te pagar 10% ao ano mais 6%. Vai te pagar 16% ao ano. Só para tu ter ideia, a poupança hoje está rendendo 6% ao ano, né? Então, ela vai pagar bem mais que isso, né? Ela vai pagar quase o triplo da poupança, tá? Então, ó, esse pedacinho de papel aqui, ela vai ser emitido pela Secretaria do Tesouro e nele vai ter essas condições. Quem pegar esse papel vai ter que emprestar R$1.000 à União e a União promete que vai devolver esse dinheiro em 36 meses, pagando essa taxa de juros aqui. Esse papel, ele tem nome, tá? Como ele é um pedaço de papel que vale dinheiro, ele é chamado de título. Como ele é emitido por uma instituição pública, por um órgão público, isso aqui é um órgão da administração pública federal, tá? É um título público. E como ele é federal, é um título público federal, tá? Então a União, ela se endivida através da Secretaria do Tesouro Nacional. O primeiro passo, né, para a União se endividar é a Secretaria do Tesouro Nacional emitir o título público federal. Mas presta atenção num detalhe, tá? Eu disse que ele é um pedaço de papel, beleza? Mas não vai imaginando que ele é um pedaço de papel como isso aqui não, ó. Ele não é um pedaço de papel como isso aqui não, beleza? Ele é um pedaço de papel eletrônico, tá? Esse título público federal, ele é um pedaço de papel. Isso aqui
é 100% digital, ok? Ele não existe fisicamente, ele apenas existe eletronicamente. E aí nós já agora, como somos estudantes de conhecimentos bancários, nós não vamos mais usar essa palavra digital. Você vai dizer que ele é 100% escritural, ok? Uma coisa escritural é uma coisa que não é física, é apenas de registro, de escritura, é eletrônico, beleza? Ou seja, não existe fisicamente. Quando for físico, vai ter o nome físico. Quando não for físico, vai ter o nome escritural. Beleza? Show de bola? Então, isso aqui é a forma como a União dá o primeiro passo para se endividar. Ela emite esse papel aqui. Mas o papel que a Secretaria do Tesouro Nacional faz é só esse. É só emitir o papel. Beleza? Depois que a Secretaria emite os títulos públicos federais, o que é que ela faz, Cirlo? Vamos lá. Depois que a Secretaria do Tesouro Nacional, tá aqui ela, ó, Secretaria do Tesouro Nacional, beleza? Depois que ela emite, tá? Depois que eu botei com I aqui, não foi, ó, emite, tá? Depois que ela, vamos ajeitar esse negócio para não ficar bagunçado, né? Tá? Depois que ela emite os títulos públicos federais, depois que ela emite, o que é que ela faz, tá? Ela entrega esses títulos nas mãos do Banco Central da República Federativa do Brasil. É o Banco Central do Brasil que vai processar, é o Banco Central do Brasil, beleza? Que vai processar esses títulos. O que é processar esses títulos? Ele vai registrar as negociações, que nós vamos já ver. Ele vai registrar o valor dos títulos. Ele vai registrar o prazo em que o título foi emitido. Ele vai registrar a taxa de juros do título. Veja que no título aqui, ó, eu tenho valor, eu tenho prazo e eu tenho uma taxa de juros. E isso aqui vai ter que ser pago à pessoa que comprou o título, ou seja, que emprestou os R$ 1.000 à União, tá? Então, o Banco Central é quem vai fazer as negociações desses títulos, beleza? É o Banco Central que vai fazer as negociações desses títulos. E o que é negociar, Cirlo? É comprar e vender, beleza? Quando a União estiver precisando de dinheiro, o Banco Central vai lá e joga títulos públicos no mercado e arrecada dinheiro. Quando a União está querendo diminuir suas dívidas, ele vai lá e compra os títulos de volta e dá o dinheiro aos investidores, mais os juros combinados, tá? Então é o Banco Central que faz as negociações. Essas negociações, entenda-se, ele compra títulos públicos do mercado e ele vende os títulos públicos que estiverem já em circulação. Beleza? Ele faz compra e venda dos títulos. Como essas negociações acontecem? Elas acontecem de duas formas, tá? Elas podem acontecer através de leilões ou elas podem acontecer através de um recurso chamado Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto é o lugar onde as pessoas físicas podem negociar com o Banco Central, comprando e vendendo títulos públicos, tá? Então é nesse ambiente chamado Tesouro Direto, é um ambiente eletrônico, beleza? Onde as pessoas físicas, nós, CPFs, tá? Podemos comprar títulos públicos federais ou vendê-los. Você pode até baixar no seu celular, existe o aplicativo Tesouro Direto, tá? Você pode fazer as negociações direto por ele, se a sua instituição financeira permitir, ou se não, você faz lá pelo seu internet banking ou pelo aplicativo da sua corretora. Mas todos eles vão cair aqui, no sistema que o Banco Central criou para fazer as negociações, e eu vou já te dizer que sistema é esse, tá? Então, ó, o Tesouro Direto é a forma que as pessoas físicas têm, tá? E os leilões, Cirlo? Os leilões, eles são dedicados às instituições financeiras. Quando as instituições financeiras querem comprar e vender títulos públicos federais com o Banco Central, tá? Então, aqui em cima, nós vamos ter as instituições financeiras, tá? Esses leilões eles podem ser de dois tipos, mas a gente vai já falar disso. Antes, eu quero voltar aqui numa ideia, ó. Presta atenção. O Banco Central recebe a carga de títulos. É como se ele recebesse um pendrive com os títulos que a Secretaria do Tesouro emitiu, tá? Bufo! O Banco Central recebe essas informações e aí ele vai processar. Ele vai negociar, vai vender os títulos ou comprar através dos leilões ou Tesouro Direto.
beleza? Ele vai registrar a negociação. De quem ele comprou, para quem ele vendeu, qual foi o valor do título, qual foi o prazo, qual foi a taxa de juros, isso varia muito. Nós vamos já ver quais são os títulos públicos. São 5 diferentes, tá? Então, o que acontece? O Banco Central, ele vai fazer as negociações e ele precisava registrar isso. Lembre-se, todos os títulos são 100% eletrônicos, eles não existem fisicamente. Então, eles precisam ser registrados de alguma forma, tá? Então, se eles precisam ser registrados de alguma forma, a gente vai ter a seguinte situação. Eu preciso de um software de computador, eu preciso de um sistema operacional, um sistema de computador que registre essas operações, que registre tudo isso que o Banco Central precisa fazer, ó, tá? E aí o Banco Central, em parceria com uma instituição privada chamada Ambima, tá? Que inclusive é a instituição que emite as certificações CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, beleza? CGE, tá? Que são as certificações para você ir crescendo dentro da instituição, beleza? Então, o Banco Central, em parceria com a Ambima, criou um software de computador para cuidar de tudo isso aqui. Como é o nome desse software, Cirlo? Presta atenção, olha aqui o nome do software, ó. Olha o nome do software. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é abreviando da o quê? SELIC. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse é o software, tá? Que foi criado, o programa que foi criado pelo Banco Central em parceria com a Ambima, tá? Para registrar as negociações dos títulos, o valor que foi negociado, o prazo e as taxas de juros. E aí, esses títulos, eles vão ter taxas de juros diferentes. Nós vamos já ver essas taxas de juros diferentes, tá? Só que, lembre-se, lembra da inflação quando eu falei? Eu disse, olha, a gente precisa ter parâmetros. A gente precisa ter uma referência de valor para saber se uma coisa tá boa ou tá ruim. Não é assim? Então, o governo, ele precisa ter um parâmetro de taxa de juros que ele vai pagar para os empréstimos que ele vai tomar, tá? Então, o governo, ele precisa ter uma meta de taxa de juros. Olha, a taxa de juros desse período aqui, das dívidas públicas, a meta é que seja essa, tá? Então, assim como o governo estabelece uma meta de inflação, ele tem uma meta para a taxa de juros desses empréstimos, para que eles nem cresçam demais, porque senão a dívida pode extrapolar tudo, que já extrapolou, certo? Mas vamos fingir que ela não extrapolou, ok? Nossa dívida pública já come 1/3 do nosso PIB, né? 1/3, PIB é o quê? O Produto Interno Bruto, é a soma das riquezas produzidas pela nação durante um determinado espaço de tempo, no Brasil, no caso, 1 ano, 12 meses, né? Então, já vai 1/3 do nosso PIB. Pois é, então o que acontece? O governo precisa de uma referência, um parâmetro. Olha, a nossa taxa de juros ideal é essa, assim como a inflação. Pois é. E aí o que acontece? O governo passou a ter uma taxa de juros de referência para esses títulos públicos federais, tá? Ele passou a ter uma taxa de juros de referência para esse título. Para quando a gente visse a taxa de juros dele aqui, ó, a gente sabe se ele está muito alto ou se ele está muito baixo. E essa taxa de juros que ele tem referência, nós chamamos de taxa Selic. Beleza? O software Selic deu origem à taxa Selic. Beleza? A taxa Selic, ela é uma taxa de referência para os títulos públicos federais, para saber se essa taxa dele aqui tá alta ou tá baixa. Ó, taxa de juros 6% ao ano mais IPCA. Vamos dizer que o IPCA tá 10% ao ano. 10% mais 6 dá 16% ao ano. A taxa Selic hoje, no momento da gravação desse vídeo, ela é 3,75. 3,75 é menor que 16% ao ano. Então, a taxa de juros desse título público está mais alta que a taxa de referência, que é 13,75. Beleza? Tranquilo? Então, isso é uma referência. Tudo tem que ter referência. Se você não tiver referência das coisas, qualquer caminho serve. Até na sua vida você precisa ter referência. Então, a Selic aqui, a taxa Selic, ela só levou o nome do software. Se o nome do software fosse Reco-Reco Bolinha Azeitona, o nome da taxa era taxa Reco-Reco Bolinha Azeitona. Se o nome do software fosse Patati Patatá, era taxa Patati Patatá. A taxa de juros, que é referência para os títulos públicos federais,
Chama-se taxa Selic por causa do software que foi criado para administrar os títulos públicos, que é o nome do software é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é abreviado da Selic. Beleza? Show de bola? E aí, essa taxa de juros que você está vendo aqui, ó, essa taxa de juros que você está vendo aqui, ó, essa taxa de juros aqui, ela vai ser comparada com aquela nossa meta, a meta da taxa Selic, né? Aquela nossa referência. E essa taxa Selic é a famosa, assim como essa aqui também, ó. Essa taxa de juros aqui que você está vendo, ó, é o famoso juro da dívida pública. Quando você ouvir no jornal e tal, o juro da dívida pública subiu e a dívida pública só cresce. O que é esse juro da dívida pública? Essa taxa de juros aqui, ó, que a União paga para quem comprar esse papelzinho que vale R$1.000. Quando a União pegar R$1.000 emprestado com você via título público, ela vai ter a obrigação de te pagar isso aqui, ó. Isso aqui é o combinado, tá? Ela vai ter a obrigação de te pagar isso aqui, beleza? Então, o que é que acontece? Esse é o famoso juro da dívida pública. E aí eu volto ali para cima, ó. Lá no superávit e déficit, olha para lá. Por que é superávit e déficit primário? Porque vamos fazer o seguinte supositório. Vamos supor que você arrecadou mais e gastou menos. Beleza? Você arrecadou mais e gastou menos, ou seja, terminou no superávit, tá? Só que você tem dívidas passadas, que tem que pagar, ó. Ó o juro aqui, ó. O investidor que emprestou o dinheiro para a União tá querendo receber o dinheiro dele. Tá querendo receber o dinheiro dele. E aí, Cilo, como é? Desse superávit, eu tenho que tirar aqui os juros da dívida ainda, tá? E que juro da dívida é esse? O juro dos títulos públicos federais, que a União não achou bom quando emitiu. Não foi bom, não foi? Quando tava precisando do dinheiro para pagar os auxílios, as coisas, aí emite os títulos públicos, aí o pessoal empresta o dinheiro para a União na confiança que ela vai pagar o juro. Não foi bom, não foi? Arrecadar o dinheiro para fazer... Foi? Chegou a hora de pagar. Chegou a hora de pagar. Beleza? Vamos pagar. Tem que botar lá, na bilota, tá? Tem que botar aqui, ó, pá! Aí, tirando os juros, o ideal é que mesmo descontando os juros, isso aqui fique positivo ou neutro. Ou seja, 0,0, tá? Ou positivo ou neutro. O ideal é isso. Agora, o problema é o de baixo. Porque no de baixo já tá negativo. Ou seja, você já arrecadou menos do que teve despesa, tá? E aí, o que é que acontece? Ainda tem o juro da dívida. Tá? Ainda tem o juro da dívida. Ai, Cilo, mas menos com menos dá mais. Só na sua cabeça, tá? Que aqui menos com menos dá mais menos ainda. Beleza? Então aqui, ó, é que é o pipoco grande, porque aqui o negativo fica maior. Beleza? E aí o que é que acontece aqui? Até 2015, isso aqui fazia o presidente da República, ó, jaula, cadeia, tá? Crime de responsabilidade fiscal. Um presidente da República não podia deixar isso aqui acontecer jamais, tá? Mas em 2015 a lei de responsabilidade fiscal foi alterada, né? E aí nós não temos mais déficit. Nós temos meta de superávit. E uma meta pode ser negativa. Olha que gênio, tá? Uma meta pode ser negativa. Então, por exemplo, quando o Congresso elabora o orçamento, ele diz o seguinte, olha, a situação fiscal do Brasil está difícil, muita dívida, muito gasto. Vamos fazer o seguinte, não vamos botar uma meta positiva não para o presidente. Vamos botar uma meta negativa. Como assim? Se ele fechar o ano, que é anual, tá? Todos esses orçamentos são anuais. Se ele fechar o ano com um rombo de até 700 milhões, beleza, cumpriu a meta, não vai ser preso. Então, por exemplo, se ele fechar o ano com um rombo de R$1 bilhão, é um rombo, ele fechou negativo. Se fosse antes de 2015, era preso, tá? Era negativo. Fechou com rombo, até R$1 bilhão, tá tranquilo. Se for R$1 bilhão e R$1, aí vai dar problema. É isso aí, entendeu? É isso aí. Tá? Então, é isso que acontece hoje. Nós não temos déficit, nós temos meta de superávit. E uma meta pode ser negativa. Olha que lindo. Beleza? Tá? Que aí evita vários problemas para o executivo. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é a sistemática de como a União consegue dar o primeiro passo. A Secretaria do Tesouro emite os títulos públicos, tá aqui um exemplo, um título público federal,
tá? Que vale R$1.000, e a União promete a quem comprar devolver os R$1.000 no prazo de 36 meses, pagando essa taxa de juros aqui. Eles são 100% eletrônicos. E aí a Secretaria do Tesouro entrega os títulos para o Banco Central. O Banco Central criou um software em parceria com a Ambima, que processa esses títulos, já que são todos eletrônicos, né? O que é processar? Ele vai processar a negociação, o valor, o prazo, a taxa. Ou seja, ele precisa definir quem comprou o título, porque ele precisa saber para quem vai pagar o juro, né? E no prazo que vai pagar, beleza? Então, tudo isso é registrado nesse software chamado Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que deu nome à taxa de juros de referência, né? O governo ele estabelece uma referência, a taxa Selic, ela é apenas uma referência para saber se os títulos públicos que estão sendo negociados estão caros ou baratos, beleza? Para nós que trabalhamos com dinheiro, o preço do dinheiro é a taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, mais caro o dinheiro. Quanto menor a taxa de juros, mais barato é o dinheiro, beleza? Então aí nós temos, ó, o Bacen ele negocia os títulos, tanto é que ele registra nesse sistema. Como é que ele faz essas negociações? E o que são essas negociações, né? As negociações são a compra e venda. Ele vai comprar ou vai vender, beleza? E ele faz isso como? De duas formas. Através de leilões ou através do Tesouro Direto, beleza? Mas a função dos títulos públicos federais não é só arrumar dinheiro para a União. Porque se fosse só arrumar dinheiro para a União, o Banco Central só fazia vender. Ele vendia e ficava eternamente pagando juros. Não é assim? Para que ele vai comprar de volta? Vai pagando juro. Os títulos públicos, eles têm uma outra função que entra agora nas políticas econômicas para a gente. Qual é a outra função? Controlar o volume de dinheiro. Tá? Essas negociações que o Banco Central faz, nós chamamos de mercado aberto. Ok? Mercado aberto. Ou como a galera fala lá na minha terra, Sobral, open market. Beleza? Ou open market. Ok? Que eu sou lá de United States of Sobral. Ok? Então, o que acontece? Esse mercado aberto, tanto é onde está tanto os leilões, quanto o Tesouro Direto. Tá? Então, ó aqui, ó. Uma das funções da emissão dos títulos públicos federais é arrecadar dinheiro para a União, beleza? O Banco Central, ele vai capitalizar a União, tá? Quando ele vai lá e vende o título público aqui para uma pessoa física, a pessoa física manda o dinheiro, ele manda o dinheiro lá para a Secretaria do Tesouro e aí ele capitaliza a União. Lembre-se, é proibido o Banco Central emprestar dinheiro para a União. Então, o Banco Central, ele não pode financiar a União. Não pode financiar a União. Beleza? Ele pode capitalizar. Sabe qual é a diferença de financiar e capitalizar? Começa pelo nome, porque se fosse a mesma coisa, era o mesmo nome, né? Beleza? Tá? Então, financiar é quando eu tiro o dinheiro meu, do meu bolso e empresto para você. Isso é financiar. Eu tô te financiando, tá? Capitalizar é quando eu arrumo dinheiro dos outros para você. Eu pego do fulano e te empresto. E boto aqui na tua mão. Beleza? E aí eu vou intermediando vocês dois. Isso é capitalizar. Beleza? Show de bola, perfeito? Então, o que é que acontece? O Banco Central, ele faz as negociações desses títulos e essas negociações, elas acontecem num ambiente chamado mercado aberto. O software que registra tudo é a Selic, beleza? E aí as negociações acontecem dessas duas formas. Só que aí o que acontece, ó? Essa é a primeira função, né? Arrumar dinheiro para a União, para pagar as contas. Qual é a segunda função disso aqui? Quando o Banco Central ele faz as negociações, ele pode tanto comprar títulos do mercado, como vender os títulos para o mercado. Certo? O que acontece? Vou colocar aqui, ó, mercado, ok? Ó, mercado e mercado. Mercado comprando do Banco Central e o mercado vendendo do Banco Central. Vamos botar aqui na lousa, ó. Pronto. O que acontece? Quando o Banco Central compra, vamos primeiro no vende, tá? Quando o Banco Central vende títulos para o mercado, ó, o Banco Central manda o papel. Lembre-se que é um papel eletrônico, beleza? Isso aqui é só ilustrativo. E o mercado manda o quê para o Banco Central? Os R$1.000 lá, ó. Manda os R$1.000. E aí, dentro daquele papelzinho, tem dizendo que a União, não é o Banco Central, é a União, vai devolver os R$1.000 para você naquele prazo de 36 meses, pagando aquela taxa de juros para você.
Beleza? Você está emprestando o seu dinheiro para a União, ok? O que aconteceu aqui? O que acabou de acontecer aqui? Essa pessoa, ela tinha R$1.000. Esse mercado, ele tinha R$1.000. Agora ele tem R$1.000 a menos. Sim ou não? Porque esses R$1.000 viraram um pedaço de papel. E eu posso ir ali no restaurante e pagar a conta com título público federal? Ainda não. Pode ser que seja um futuro próximo? Pode. Mas ainda não posso. Eu tenho que pagar em dinheiro, em reais. Ou eu faço Pix, ou eu passo cartão de crédito, ou eu passo cartão de débito. Ou eu pago na cédula, no papel. Não é assim? Mas com título público eu não posso pagar. Beleza? Não pode. Não insista. Tá? Então o que acontece? Esse mercado está com menos dinheiro, sim ou não? Então quando o Banco Central vende títulos para o mercado, o que é que ele está fazendo? Ele está reduzindo o volume de dinheiro circulando no mercado, sim ou não? Porque agora, em vez de dinheiro, o mercado tem um pedaço de papel que vale dinheiro. Beleza? Se ele está reduzindo o volume de dinheiro no mercado, as pessoas com menos dinheiro disponível vão gastar mais ou menos? Menos. Então eu reduzo o consumo. Se eu reduzo o consumo, o que é que eu chamo essa política aqui? Uma política restritiva. Beleza? Então presta atenção, questão de prova. A venda de títulos públicos pelo Banco Central corresponde a uma política restritiva. Correto. Beleza? A venda de títulos pelo Banco Central representa uma política restritiva, porque eu tiro o dinheiro de circulação e reduzo o consumo com isso. Menos dinheiro em circulação, menos o povo consome. O oposto também é verdadeiro, tá? Quando o Banco Central compra os títulos, o que é que acontece? O mercado devolve para o Banco Central o título e o Banco Central manda para a pessoa os R$1.000 que ela investiu, mais os juros combinados. E aí o dinheiro entra lá no bolso do investidor. E aí o que é que acontece aqui? Eu aumentei o volume de dinheiro circulando na economia. Eu dei o dinheiro pro povo. Se o povo tá... Devolvi, na verdade. Não dei, né? Devolvi. Se o povo tá com mais dinheiro, o povo gasta mais, então eu aumento o consumo das pessoas. Se eu aumento o consumo, isso aqui é uma política expansionista. Beleza? Então, a compra de títulos públicos pelo Banco Central corresponde a uma política expansionista. Deu para entender isso, sim ou não? Deu ou não para entender como é a valsa que o Banco Central faz para jogar dinheiro no mercado e tirar dinheiro do mercado, tá? E para que ele faz isso? Para ajudar a controlar a inflação. Se a inflação estiver muito elevada, o que é que ele faz? Tira dinheiro do mercado. Como é que ele vai tirar dinheiro do mercado? Ele vende títulos, o mercado compra os títulos, menos dinheiro em circulação, menos consumo, restringe aí e os preços tendem a arrefecer. A inflação está caindo demais, a deflação está com menos, os preços estão caindo demais, os lojistas estão tudo agoniados. O que é que o Banco Central faz? A economia está muito parada, ninguém está comprando nada, ninguém está consumindo nada. O que é que o Banco Central faz? Compra os títulos do mercado e devolve o dinheiro. E aí o mercado com mais dinheiro vai consumir mais. Agora imagina o seguinte, quando o Banco Central faz esses movimentos, ele, vamos dizer assim, ele precisa fazer isso com urgência, tá? Esses movimentos do mercado aberto, do open market, isso aqui é diário. Diariamente o Banco Central faz isso, tá? Existem uns servidores públicos lá dentro do Banco Central chamados analistas de política monetária, em que eles fazem uma mesa de operações. O Banco Central, ele tem uma mesa de operações que é dedicada a fazer isso diariamente, ficar negociando os títulos públicos federais para tentar controlar o volume de dinheiro em circulação e arrumar dinheiro para a União pagar as contas. Beleza? Então, o que é que acontece aqui? Esse movimento ele é diário. Então, diariamente o Banco Central ele precisa fazer isso. Aí tu imagina o Banco Central urgentemente, precisando tirar dinheiro de circulação porque a inflação está lá nas cucuias, e ele tem que falar de um por um com a gente aqui, ó. Ei, Sila, aquele títulozinho lá de R$50. Tem título de R$50. Eu botei aqui de 1.000, mas tem título de R$50.
Beleza? Aquele títulozinho de R$50, Cirlo, eu tô precisando que tu compre outro, ó, porque tem dinheiro demais em circulação, aí eu preciso tirar dinheiro de circulação, ó. Tu pode comprar mais um de 50 aí? Pode. Já imaginou um analista de política monetária do Banco Central te ligando pra fazer isso? Rapaz, acaba o dia e ele não faz nem 10 milhões de reais. E quando o Banco Central movimenta, são milhares de milhões, são bilhões de reais que ele movimenta. É muita grana. Então o que acontece? O Tesouro Direto, ele é expressivo? É, mas ele não é a maior parte do volume de negociações. A maior parte das negociações de título público é aqui, ó. Com as instituições financeiras, porque é onde está a maior parte do dinheiro. Onde é que está a maior parte do dinheiro do Brasil e dos brasileiros? Nos bancos. Então, nas instituições financeiras. Então é lá que o Banco Central vai atacar. É lá que ele vai chamar a galera para conversa, tá? E aí, existem duas formas, né? Do Banco Central fazer essas negociações. Ele pode fazer via leilão, que é com as instituições, ou via Tesouro Direto, que é com a pessoa física. Deixa a pessoa física quietinha lá, o Banco Central não vai mexer aqui, beleza? Ele vai para os leilões. Como é que ele faz? Olha aqui, ó. Para fazer essas negociações de forma rápida, o Banco Central do Brasil, ele tem os leilões de título público, certo? Onde ele faz leilão de compra e leilão de venda, tá? Então vamos lá, ó. Ele faz os leilões, tá? Esses leilões, eles podem ser tanto de compra de títulos, quanto de venda. Ele pode fazer venda ou compra, tá aqui, ó. Por que é que ele compra e por que é que ele vende? Tá aqui os motivos dele fazer isso. Quando é que ele compra e quando é que ele vende, beleza? Esses leilões, eles podem ser de dois tipos, tá? Os leilões formais, quando o Banco Central... O que é um leilão formal, tá? Os leilões formais, eles exigem um cadastramento prévio, existe uma data e existe um horário definido. Isso aqui é tudo padrão, tá? Então, assim, ele tem data e horário marcado para acontecer, as instituições financeiras precisam se cadastrar nesse leilão, ou seja, demora. Eu consigo atacar um volume de dinheiro grande aqui? Sim, mas demora. Banco Central quer isso diariamente. Como é que ele faz isso diariamente na prática? Existem os leilões informais. O Banco Central também tem os leilões informais. Aqui nos informais, o Banco Central, ele tem um grupo de instituições financeiras parceiras dele, chamadas dealers, ou líderes de mercado, tá? Dealers, ou líderes de mercado. São instituições financeiras parceiras do Banco Central. Essa lista de instituições está no site do Banco Central. E essa lista muda muito. Por isso que você não precisa decorar essa lista para a sua prova, porque ela muda. Tá? Você só precisa saber que existem essas instituições financeiras parceiras. E qual é a vantagem do Banco Central ter essas instituições parceiras? É que elas já estão previamente autorizadas e o Banco Central não precisa definir data e horário. Ele vai lá e fala com elas: ei, seguinte, tô precisando tirar uma quantidade de dinheiro de circulação, eu preciso que tu compre de mim aqui tantos milhões em título público, beleza? Show! Tchau e um abraço. Oi, tô precisando jogar dinheiro no mercado, agora eu tô precisando que tu me venda de volta aqueles títulos que eu comprei, me vende aí? E a instituição vai lá e vende. Mas por que uma instituição financeira vai fazer isso? A troco de quê? Primeiro, o Banco Central, ele é o pai dos bancos. E em vários momentos as instituições podem precisar dele. Então é bom que elas estejam bem na fita com ele. Certo? Vamos já ver mais na frente isso. Segundo, o Banco Central está pedindo ajuda para regular a economia, porque a inflação está estourando. Se essas instituições não ajudarem, a inflação vai para o espaço. E se ela for para o espaço, a economia vai junto. E adivinha quem está dentro da economia? Eles, está todo mundo. Todo mundo se fode. Beleza? Então eles vão ajudar por vários motivos. Esses são dois principais. Beleza? São dois principais. Tem outros motivos, mas esses são os principais. Então eles vão ajudar. Então o Banco Central vai lá e faz os leilões informais com os dealers, tá? Esses leilões informais, eles têm uma característica interessante. Eles são chamados de go around. Go around, a grosso modo, seria vá dar uma voltinha. Se eu fosse traduzir para o inglês, do inglês para o português, seria vai dar uma voltinha. Ou, nesse contexto aqui, traduzindo, seria te vira. Por quê? Você já ouviu falar, às vezes o avião tá lá, o avião vai pousar na pista, vai pousar, e ele sobe de novo? Como é que a gente chama isso? Arremetida, né? Ele vai pousar e tem algum problema na pista, algum problema no espaço aéreo. O problema não é com o avião.
Todo mundo acha que quando tem uma arremetida, o problema é com o avião em que você tá. Não é. Quase nunca, 99,9% das vezes, não é o problema com o seu avião. O problema ou é com a pista, ou é com o clima, ou é com o vento, beleza? Aí o avião vai lá. Vai lá, dá a volta, dá a voltinha e pousa de novo com segurança. Não é assim? Pois é. Em inglês, arremeter é go around. Tá? A torre diz, TAM 3848, go around, arremeta. Aí vai lá e arremete. Tá? Então, o que acontece aqui? Por que é chamado de go around? Porque nessas horas, o que acontece? Vamos supor que aqui nós temos o Itaú. O Itaú é um dealer, tá? É um parceiro do Banco Central. E o Itaú, ele tá lá para ajudar o Banco Central. E o que é que o Banco Central faz? Itaú, eu estou precisando te vender 100 milhões em título público federal e eu preciso que tu compre agora. O Itaú vai lá e compra. Bom, o que o Itaú vai fazer com esses títulos? O Itaú pode ficar para ele, o Itaú pode vender para os clientes dele, mas o fato é que o Itaú antecipa para o Banco Central esse dinheiro. Beleza? O Itaú, ele tira do próprio bolso e antecipa para o Banco Central. Por isso que são parceiros. Por isso que é go around. Porque aí o Banco Central rebola os títulos na mão do Itaú e o Itaú se vira para dar fim. Mas ele antecipa o dinheiro para o Banco Central. Ok? Da mesma forma na compra. O Banco Central diz, ô Itaú, eu estou precisando comprar de ti 50 milhões em título público federal. Eu sei que tu tem 150 milhões aí. Eu preciso que tu me venda 50 milhões em título público federal, Itaú. Me venda agora. O Itaú vai lá e vende. Beleza? Show de bola. Ele manda os títulos públicos e o Banco Central envia o dinheiro para o Itaú. Ok? Então, por que existem os leilões informais, os go around? Porque ele é mais rápido. Isso aqui precisa acontecer diariamente. Ele é a forma mais rápida que existe do Banco Central conseguir tirar ou jogar dinheiro na economia. Beleza? Por isso que precisa dos parceiros, porque se for para o formal, é muito formal. Tem um rito, demora. Pessoa física, então, nem se fala. Tesouro direto eu não vou nem falar, porque aí demora mais ainda. Beleza? E a quantidade não é expressiva. Aqui é que está o grande volume de dinheiro. Beleza? E aqui é onde ele se move mais rápido. Ok? Então é por isso que existem leilões formais e informais. E por isso que é chamado de go around, que é te vira, vai ó, tá aqui os títulos, te vira aí, me dá o dinheiro. É por isso, beleza? As instituições financeiras vão trabalhar para o Banco Central, ok? Beleza, show de bola, tranquilo? Então o Banco Central faz isso, tá? Para poder, duas coisas, arrumar dinheiro para a União quando ela precisa e para regular o volume de dinheiro circulando na economia, beleza? E o nome disso é mercado aberto ou open market. Quando você ouvir a expressão mercado aberto ou open market, você já sabe que são as negociações de quê? De título público federal. E o que é negociar? Comprar e vender. Quem é que faz a negociação? O Banco Central. Beleza? Em que sistema? Selic. Tranquilo? E a forma de negociação pode ser feita de duas formas. Leilões ou tesouro direto. E os leilões podem ser formais ou informais. Beleza? O Banco Central vive fazendo leilão. Vive fazendo leilão, tá? Ele também faz leilão de moeda estrangeira, mas a gente vai ver isso já já quando eu for falar de política cambial. Beleza? Então, o que acontece aqui? O Banco Central, ele vai fazer essas negociações para arrecadar o dinheiro para a União, beleza? Ou para controlar o volume de dinheiro circulando na economia. Sila, mas quais são os títulos públicos federais? É o que nós vamos ver agora, tá? Ó, quais são os títulos públicos federais? Antes de eu falar dos tipos de título público, eu preciso fazer uma observação com você. Uma OBS. Qual é? Vamos lá. Quando você faz um empréstimo num banco, você fez um empréstimo, aqui ó, você fez um empréstimo de 100 mil reais, certo? E esse empréstimo você vai pagar em 10 parcelas de 12 mil reais, beleza? Então, o que é que acontece aqui, ó? Se o empréstimo é 100 mil, tu tá pagando 12 mil por mês. Desses 12 mil, aí teu professor de matemática já deve ter te mostrado isso, né? Desses 12 mil, 10 mil reais é você devolvendo o dinheiro que você pegou, ou seja, os 100 mil. Isso aqui nós chamamos de amortização. E os outros 2 mil reais são juros que a instituição financeira está ganhando por te emprestar o dinheiro. A soma dos dois dá a tua parcela. 10 vezes isso vai dar 120 mil. 100 mil você devolvendo o dinheiro que pegou e 20 mil de juros. Que a instituição financeira precisa ganhar alguma coisa, não é assim?
Quando você faz empréstimo, não é assim? Pois é. Mas existe uma outra forma de você pagar empréstimos também. Não é comum no setor urbano, isso é comum no setor rural. Lá em crédito rural eu vou te falar disso mais à frente, tá? Mas, por exemplo, existe uma outra forma de você pagar. Como é, Cirlo? Eu posso fazer o seguinte, porque o caso aqui é o seguinte. Como você pegou os 100 mil reais, você já sabe que no final você vai pagar quanto para o banco? 120 mil. Então o banco já sabe que no final ele vai receber os 100 mil que ele te emprestou mais 20 mil de juros. Combinado? A taxa de juros foi pré-fixada. Isso aqui é pré-definido. Ok? É pré-definido. O que acontece? Na maioria dos empréstimos, o banco ele vai recebendo um pedaço desses 20 mil antecipadamente. Ou seja, ó, ele está recebendo todo mês 2 mil reais desses juros de 20 mil antecipadamente. 100 mil reais é tu devolvendo o dinheiro e 20 mil é juro, correto? Então, todo mês ó, o banco está recebendo 2 mil antecipado. Tu está antecipando para o banco os 2 mil reais, beleza? Mas existe uma segunda forma, qual é? Tu pagar tudo no final. Isso não é comum, isso é mais comum no setor rural. No setor urbano, não, geralmente é assim, ok? Mas no setor rural, às vezes, tem banco que deixa o produtor rural pagar tudo no final. O principal, que é a dívida, mais o juro, que é os 20 mil. Beleza? Então, existem duas formas de você pagar os seus empréstimos. Você pode pagar antecipando para o credor os juros ou pagar tudo no final. Beleza? Até aqui, sim ou não? Deu para entender? Beleza. Dito isso, eu vou te dizer que os títulos públicos federais funcionam das duas formas, tá? Os títulos públicos federais, existem dois grandes tipos de títulos públicos federais. Eu vou apagar aqui, beleza? Para poder colocar para você quais são os dois grandes tipos de título público federal. Nós temos dois tipos, não. Nós temos dois grandes grupos, beleza? Quais são os dois grandes grupos? Ó, dois grupos. Nós temos os títulos sem cupom semestral de juros, sem cupom semestral de juros. E nós temos os títulos com cupom semestral de juros. Então, olha só, nós temos os títulos sem cupom e os títulos com cupom. O que é isso? Cupom semestral de juros. Nos dois é o mesmo nome. Um é sem e o outro é com. O que significa um título público federal sem cupom semestral de juros? Significa sem antecipação dos juros. E um título com cupom semestral é um título com antecipação dos juros. E o que isso quer dizer, Ciro, pelo amor de Deus? Significa dizer, nesse primeiro aqui, que você recebe, o investidor, você que emprestou o dinheiro para a União, você recebe tudo no final. Então, aqueles 1.000 reais que tu emprestou para a União, tu vai receber os 1.000 reais lá no final, mais a taxa de juros combinada. Beleza? Show de bola? Perfeito? E o de baixo, você recebe o principal, ou seja, os 1.000 reais, o principal no final e os juros você recebe antecipados. Os juros são antecipados. Beleza? Você recebe, presta atenção aqui, ó. Você recebe o principal no final e você recebe os juros antecipados. Beleza? Show de bola? Então, esses são os dois grandes tipos de título. Os que você recebe tudo no final e os que você recebe o juro antecipado. Vamos colocar isso em números, que fica mais fácil, tá? Vou te dar aqui um exemplo. Nós temos um título público federal que vale 1.000 reais, beleza? E ele vai ter uma taxa de juros de, por exemplo, vamos colocar assim, ó, 6% ao ano. Só isso, é só um exemplo, beleza?
Então, esse título ele vai ficar com a gente por 2 anos, ok? Beleza? O que acontece? Vamos lá, vamos considerar juros simples, tá? Só para fins de cálculo mesmo. Só para fins de cálculo a gente vai considerar isso aqui a juros simples, tá? Só para não ficar um número muito quebrado. Quanto é 6%? Quanto é 6% de 1.000 conto? Me diga aí, quanto é 6%, tá? Primeiro é 6%, tá? Ou seja, 6 dividido por 100, tá? De 1.000 conto, dá quanto? Dá 60 continhos, não é assim? Só de cabeça mesmo a gente já mata, por isso que fica mais fácil, tá? Então, ó, vai ter R$60 de juros no ano. Se são 2 anos, ó, taxa de juros, 6% ao ano, são 2 anos, beleza? Então, se são 2 anos, a grosso modo, eu não vou considerar juro composto, é só juro simples para facilitar a conta. Então, são R$120 de juros, sim ou não? Beleza? Então, a gente já sabe que esse título aqui, ele vai render no final quanto? A pessoa que investiu os R$1.000 vai resgatar quanto? R$1.120. Bruto. Beleza? Bruto. Vou já te explicar por que é bruto, porque ainda tem imposto de renda, tem a parte do leão, né, filho? Pois é. O que acontece? Nós temos 2 tipos de título público federal. Nós temos o com cupom e o sem cupom. Beleza? No sem cupom, você recebe os R$1.120 no final, ok? Você não recebe nada antes. Tu vai receber tudo no final, ou seja, os R$1.000 que tu emprestou, mais os R$120 de juros, no final. Já no com cupom é diferente. Você vai receber os R$1.000 no final, ok? Só que os R$120 você vai receber semestralmente. Como assim, Cirlo? 2 anos tem quantos semestres? 2 anos tem 4 semestres, sim ou não? Então eu vou pegar esses R$120 e vou dividir por 4, beleza? Que dá quanto? R$30 por semestre, sim ou não? Então, ó, lá no de cima, tu vai receber, ó, no com cupom R$1.000 no final e os R$120 tu vai receber de 4 vezes, animal jumento. Tu vai receber de 4 vezes de R$30. Todo semestre tu recebe 30 lá na tua conta. É na tua conta mesmo. Todo mês tu vai lá e recebe os 30 na tua conta. Essa é a diferença de um título com cupom e um título sem cupom. O título sem cupom, ele também pode ser chamado de zero cupom, beleza? E os cupons, eles são semestrais, ok? Não tem trimestral nem bimestral, é semestral. Beleza? Show de bola, perfeito? Então, os cupons são esses, tá? Os dois grandes grupos. Agora, dentro desses 2 grandes grupos, nós temos 5 títulos públicos federais. 3 sem cupom e 2 com cupom. Então, bora lá. Olha aqui. Nós temos 3 sem cupom de juros. E nós temos, vamos colocar assim, ó. 2 com cupom, que eu não sei o espaço que vai ocupar aqui. Vamos lá. Quem são os 3 sem cupom, tá? Vamos lá. São o Tesouro pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Os com cupom Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado. Se não está repetido, pois é porque tem Tesouro IPCA com e sem cupom e tem Tesouro pré-fixado com e sem cupom. O que é esse pré? Os juros de aplicações, eles podem ser pré ou pós-fixados. Beleza? Podem ser pré ou pós-fixados. O que significa juro pré e juro pós? É igual a conta do celular. O celular pré-fixado é o quê? Tu bota os créditos lá, né? O pré-pago, tu bota os créditos lá e fica usando. Bota os R$50.
R$50 tem que durar um mês. Tu já sabe que o teu gasto com o telefone vai ser R$50. O pós-fixado é aquele a conta, onde você, muitas vezes, fica livre, vai usando e chega uma conta no final, ou existe um valor fixo e você paga o que você ultrapassar aquilo. Isso é o pós, beleza? O pós-pago, você usa e depois paga, tá? Nos investimentos, de uma forma geral, não só aqui, nós vamos ver outros investimentos mais na frente, CDB, RDB, LCI, LCA, letra de câmbio, tá? Todos eles podem ter juros pré-fixados ou pós-fixados. O que é um juro pré-fixado? É uma coisa combinada previamente, ou seja, um valor fixo. Ó, Cirlo, teu investimento vai render 2% ao ano. Pronto, eu já sei que todo ano meu dinheiro vai ter lá um crescimento de 2%. Isso é pré-fixado. Cirlo, eu vou remunerar o teu dinheiro pelo IPCA. O que significa dizer isso? Que eu não sei quanto é que vai render, mas eu vou te pagar o que der o IPCA. E você sabe o que é o IPCA, o que é a inflação oficial. Então eu estou te dizendo, Cirlo, eu vou proteger o teu dinheiro da desvalorização. Beleza? Então, isso aqui, por exemplo, é pós-fixado. Por quê? É futuro. Eu preciso chegar lá no futuro para saber quanto deu o IPCA e aí eu te remunero. Beleza? Então, por isso que existem títulos pré e existem títulos pós, ó. Pós-fixado aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. 2 IPCA e o Selic. O Selic é pós-fixado também. Porque eu não sei quanto é que vai dar a Selic no futuro. Beleza? Então eu tenho que chegar lá para te dizer. Ok? Então, bora lá. Dito isso, o que é que acontece? Tesouro pré-fixado, todos esses títulos, eles têm uns códigos, tá? Existem uns códigos que facilitam achar esses títulos no mercado. E esses códigos, por mais que estejam em desuso, ainda aparecem nas provas e pode aparecer na sua. Por isso que eu preciso te dizer esses códigos, beleza? Quais são os códigos? Vamos lá. O tesouro pré-fixado, ele é chamado de LTN, Letra do Tesouro Nacional. O Selic é chamado de LFT, Letra Financeira do Tesouro. O Tesouro IPCA é chamado de Nota do Tesouro Nacional Série B. Aqui a mesma coisa, Nota do Tesouro Nacional Série B, mesma coisa. Só que um é com cupom e o outro é sem. E esse aqui, que é o pré-fixado, ele é chamado de Nota do Tesouro Nacional Série F. Beleza? Esses são códigos apenas para diferenciar os títulos. Mas o Tesouro IPCA ó, nem diferencia. Às vezes o cupom aparece NTNB+, beleza? Mas o código mesmo é esse, beleza? O que você tem que se tocar é o seguinte. Toda vez que for um título público federal, vai vir o nome Tesouro. Tem o T, ó. Em todos eles tem o T de Tesouro, tá vendo? Por quê? Porque são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Beleza? Então, esses são os títulos públicos federais. Tranquilo? Show de bola? E o que é que eles têm em comum, Cirlo? Todos eles, se você investir em todos eles vão ter um negócio chamado imposto de renda. Você vai ganhar dinheiro em cima dos títulos. Se você está ganhando dinheiro, tem uma pessoa que adora saber da sua vida. Adora saber quanto é que você está ganhando. Quem é? A Receita Federal. Achava que era sua tia, seus primos, aquele pessoal com seus amigos, falciane? É não, é a Receita Federal. Ela dá maior valor saber da sua vida. Porque ela é que é do Poder Executivo que passa o chapéuzinho. A função dela é essa, é passar o chapéuzinho. Para arrecadar, bora, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para eu passar pro pessoal ali para pagar o auxílio terno, o auxílio moradia, para pagar ali o negócio ali, para comer gente e tal, para pagar os escargot, as lagostas, para pagar os carros executivos, os transportes e tal, as passageiras dos deputados, do senador. Cadê para pagar do judiciário lá os negócios dos homens, o auxílio moradia, o auxílio terno? Vambora, vamos, pague! É para isso. A função dela é essa, é passar o chapéu. E ela fiscaliza quem não botar o dinheiro correto no chapéu. Beleza? Então, a Receita Federal, ela quer o imposto de renda. Tem o imposto de renda. Lembrando, imposto de renda é em cima do lucro. Não é em cima dos R$1.000 que você emprestou. É em cima dos R$120 que você ia ganhar de juro. Beleza? E aí, esse imposto de renda, ele tem uma tabela. Ok? Existe uma tabela. E essa tabela, ela diz o seguinte, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, menos imposto você paga, tá? Se você deixar o dinheiro de 0 até 180 dias,
D duplo quer dizer dias, tá? Se você deixar de 181 a 360 dias, se você deixar de 361 até 720 dias, e se você deixar de 721 até o infinito e além. Beleza? Até o infinito. Bora lá. Ok? Se você deixar de 0 até 180, você vai pagar de imposto de renda 22,5%. 22, ali não é 8 não, tá? É 22,5%. Não é 8, é 5. Ok? Você vai pagar 22,5% de imposto de renda em cima do rendimento. Se você deixar de 181 a 360, você paga 20%. Aí aqui você paga 17,5% e aqui você paga 15%. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro, menos imposto você paga. Essa tabela é padrão e você vai ver ela de novo comigo, tá? Quando eu falar de CDB, RDB, tá? Você vai ouvir falar dessa tabela de novo. Eu vou desenhar ela para você de novo. Beleza? Show de bola, prefeitos? Prefeitinhos, tá? Então, o que acontece? Isso aqui são os títulos públicos federais, é a forma como a União se endivida e como ela te remunera por esse endividamento e a forma como ela tem também de tirar e jogar dinheiro no mercado. Os títulos públicos têm duas grandes funções. Arrecadar dinheiro para a União, completar o orçamento e pagar as contas, e também para tirar e jogar dinheiro do mercado quando a inflação exigir. Beleza? Show de bola? Então isso é o que eu queria falar para você sobre a política fiscal. Só esse pouquinho aí. Beleza? Show de bola? Pois é. A próxima política que nós temos é a política cambial, tá? A política cambial, ela, vamos dizer assim, ela tem uma tarefa mais complexa. Nela, não dá para a gente ver o que é restritivo ou expansionista. Mas existem conceitos que você tem que entender para quando a gente chegar na aula de mercado de câmbio, fazer sentido na sua cabeça. Beleza? Então, a política cambial, tá? A política cambial, ela visa sempre estabelecer, vamos dizer assim, uma relação entre a nossa moeda e as moedas dos outros países. Hoje nós temos, segundo a ONU, 196 nações, né? E a maioria delas, se não todas, eu acho, todas têm uma moeda sua, tá? Por exemplo, a moeda mais negociada no planeta é o dólar norte-americano, beleza? Por quê? Porque até o fim do Tratado de Bretton Woods, que acabou o fim do padrão ouro, né, nos Estados Unidos, como é que funcionava antes desse padrão ouro, com o padrão ouro, né, da moeda americana? Os norte-americanos diziam que para cada dólar emitido por eles, existia o correspondente em ouro guardado. Os Estados Unidos é a nação que mais tem ouro guardado, tá? Eles têm mais de 8.000 toneladas de ouro guardado. O mais próximo deles, se eu não me engano, é a China, que não tem nem 3.000 toneladas, beleza? Mas os Estados Unidos, eles têm mais de 8.000 toneladas de ouro guardado. Então isso aí é resquício também do padrão ouro. Porque lembre-se, lá da nossa primeira aula, o ouro, ele é o metal mais precioso e ele é extremamente limitado, né? Estima-se que na crosta terrestre, alguns cientistas, isso varia muito, mas em algumas leituras que eu já fiz, estima-se que só existe na crosta terrestre em torno de 200.000 toneladas de ouro, tá? E dessas 200.000 toneladas, mais de 100.000 toneladas já foram encontradas, eles já foram mineradas, ok? Então esse número varia, mas olha só a quantidade que já foi, né? Então existe muito ouro circulando por aí, tá? Então, no Banco Central Americano existem em torno de 8.000 toneladas de ouro guardado. Tá? O Brasil eu acho que tem em torno de 1 tonelada guardada, 1,5 toneladas, tá? Então, o ouro, ele é uma forma de medir o poder de uma moeda. Por quê? Noves fora, o que é uma cédula de 100 dólares? Ela não é nada. Agora, quando eu carrego nela uma nação, como a norte-americana, com a quantidade de ouro e com o PIB que eles têm, aí aquela moeda passa a valer alguma coisa. Por quê? Porque quem aceitar aquela moeda de você, sabe que se chegar em algum lugar com aquela moeda, alguém mais vai querer. Agora pega um yuan chinês e vai lá no centro da cidade, aí da tua cidade, onde tu mora, tá? E tenta comprar alguma coisa com esse yuan chinês, que não vale nada.
Tu não vai conseguir. Agora chega com 100 dólares. Vê se alguém não aceita. É ilegal fazer isso, ok? Mas aceita, né? Aceita, ok? Então, o que que acontece? O mercado, né? O mercado financeiro, o mercado global, ele tem essa relação das moedas muito próximo ao ouro que aquela nação tem e ao PIB daquele país, tá? Por exemplo, moeda mesmo, né? A gente já viu que moeda é mercadoria, né? Assim? Pois é. Então ela tem lei da oferta e da demanda. Por exemplo, você sabe qual é a moeda mais cara do mundo? Não é o dólar, não é a libra esterlina, que é a moeda dos ingleses, da Grã-Bretanha, não é o euro, tá? Não é. Não é a lira, nenhuma dessas moedas, tá? A moeda mais cara do planeta é a moeda do Kuwait, beleza? É o dinar do Kuwait, tá? Para cada dinar do Kuwait vale 13 dólares, beleza? Vale 13 dólares. Então, assim, é muita grana, beleza? O dinar do Kuwait vale mais que o dólar. Mas por quê? Primeiro que o Kuwait é minúsculo em relação aos Estados Unidos. Segundo, muita coisa que o Kuwait produz, ele exporta. Então ele recebe muito dólar. Tem muito dólar guardado lá no Kuwait. E aí, o dólar, ele é o segundo ouro. O dólar norte-americano é o segundo ouro do planeta. Então tem países que não tem muito ouro guardado, mas tem muito dólar guardado. Beleza? Então, o dólar também, o poder de uma moeda também é medido pela quantidade de dólares norte-americanos que eles têm guardados. O Brasil tem uma reserva em torno de 350 bilhões de dólares. Por que que o Brasil não pega esse dinheiro e resolve o problema do Brasil? Porque primeiro não vai resolver. Beleza? Não resolve esse problema fácil. Tá? Não existe maneira fácil de resolver problema difícil. Tá? E segundo, porque se o Brasil usar essa reserva, o real brasileiro, que já é desvalorizado, vai desvalorizar mais ainda, porque esse país não tem muita reserva em ouro. Então, se ele ainda queimar a reserva que ele tem em dólar, aí não, a moeda do Brasil não vale nada. A economia dele está ferrada, tá? Então, a moeda norte-americana, ela vale muito porque existiu até 1986 o padrão ouro, beleza? Que era, para cada dólar que existia o correspondente em ouro guardado. Depois do fim do padrão ouro, com o Tratado de Bretton Woods, tá? Os Estados Unidos não precisou mais vincular a emissão de moeda de dólar a ouro. E aí o que é que acontece nessa situação? Os Estados Unidos passou a imprimir uma quantidade de moeda muito maior, tá? Só para você ter ideia, do fim do Tratado de Bretton Woods do fim do padrão ouro até 2015, que foi a última vez que eu olhei, o último relatório só ia até 2015, a moeda norte-americana desvalorizou 95%. Mas por que que ela desvalorizou? Porque como não tem mais a obrigação de ter ouro para imprimir a moeda, os norte-americanos começaram, a imprimir moeda adoidado. E quanto mais dinheiro em circulação, menos ele vale. Mas mesmo a moeda norte-americana tendo desvalorizado 95%, ela ainda vale mais que o real. Por quê? Porque é uma economia mais forte e tem mais ouro guardado. Beleza? Então, dito isso, cada nação tem sua moeda e essa moeda tem um poder diferente. E aí nós vamos começar a trocar essas moedas entre si. Ou seja, eu vou trocar com os Estados Unidos, eu vou trocar com o Kuwait, eu vou trocar com a Grã-Bretanha, eu vou trocar com o dracma, né, da Grécia, eu vou trocar com a lira, beleza? Eu vou trocar com o dinar, eu vou trocar com iene, com o yuan, com vários tipos de moeda. Tá? Com a coroa, com os pesos aqui, com os nossos vizinhos, peso argentino, peso chileno, peso colombiano, peso venezuelano, tá? Peso peruano, peso uruguaio, tudinho aqui é tudo peso. Nós é que somos uma única moeda diferente do peso, tá? Então, o que é que acontece? As rúpias também, né, que é lá da Rússia, beleza? Na Rússia a moeda é a rúpia, beleza? Então, o rublo, quer dizer, né, na Rússia é rublo. Rúpias são na Turquia, beleza? Então, o que é que acontece? Rúpia não é na Turquia, rúpia é na Índia. Ai, meu Deus. Então, bora. O que é que acontece? Qual foi a ideia que eu quis passar para você? Cada nação tem sua moeda. E essas moedas vão começar a ser trocadas entre si. Agora, como é que a gente estabelece o valor, né? Em quantos reais eu compro cada moeda dessa? Aí entra a política cambial. Beleza? Aí entra a política cambial. A política cambial, ela existe
Porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil, ele faz comércio com outros países e isso é bom, tá? Porque quando eu faço comércio com outros países, eu estou vendendo para esses outros países coisas que eu produzi, que geraram emprego e renda dentro do Brasil, beleza? E isso é legal, porque vamos supor que eu sou produtor de laranjas, eu produzo laranjas, tá? Só que o brasileiro não come muita laranja. Então, eu vou ter um mercado limitado, sim ou não? Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais como produzir a mais, porque assim, cheguei num patamar já, não passo dali. Ou seja, eu deixo de contratar mais gente, eu deixo de gerar mais emprego no Brasil. Por quê? Porque existe um limite. Ou eu posso até nem querer mais aquilo, porque já saturou. Agora, quando eu exporto, quando eu vendo para fora, aí é outra história, porque o meu grupo de consumidores aumenta. Meu potencial de mercado aumenta, né? Aí a coisa muda de figura, beleza? Então, exportar é bom, porque eu aumento o meu mercado de atuação e eu gero emprego aqui dentro do Brasil, porque nós vamos produzir aqui e mandar lá para fora. Só que o Brasil, ele não vive só de exportação, ele também precisa importar coisas, porque muito do que nós precisamos, nós não fabricamos. Por exemplo, petróleo, o Brasil ainda importa, em média, 30% do petróleo que utiliza, porque o Brasil, ele é autossuficiente em petróleo pesado. O Brasil não é autossuficiente em petróleo leve. O petróleo leve é que é utilizado para fazer gasolina, para fazer combustível de avião, beleza? O petróleo pesado, ele é utilizado para refinar diesel, ele é utilizado para fazer pneu de caminhão, borracha, tá? É um óleo cru, beleza? O Brasil não tem 100% de capacidade de refino de petróleo. Outras coisas, remédios, tecnologia, beleza? Então existe muita coisa que o Brasil tem que importar. O Brasil é um país emergente e uma das características de um país emergente é ser exportador de matéria-prima e importar produtos acabados. Aí eu tô voltando lá para a 8ª série. Lá na geografia, aquela aula que você faltou, pois é lá que eu preciso que você volte. Beleza? Tá? Então, o Brasil é exportador de matéria-prima e importador de produtos acabados. Então, o Brasil, ele sempre vai ter aí uma balança que mede tudo que entra e tudo que sai do Brasil. Por quê? Porque quando eu exporto, eu recebo moeda estrangeira. Quando eu importo, eu envio moeda estrangeira lá para fora. Vamos entender melhor isso. Vamos lá, ó. Dentro da política cambial, o que é que a gente vê, tá? A gente vê uma grande balança chamada balança de pagamentos. Ou seja, essa balança é uma balança, tá? Ó, essa balança, ela mede tudo que entra e tudo que sai do Brasil, tá? Existem 3 coisas que ela analisa. Ela analisa um negócio chamado conta corrente, conta investimentos ou conta capital e a balança comercial, tá? Ou seja, dentro de uma balança existe outra balança, tá? O que é que acontece? A conta corrente, ela vai medir transferências unilaterais de dinheiro. Ou seja, quando eu só envio moeda lá para fora e não recebo nada. Ou quando eu recebo moeda lá de fora e não envio nada. É unilateral, só um lado. Só um lado manda e o outro lado recebe. Ou eu estou só mandando moeda lá para fora ou eu estou recebendo. No Brasil, nós temos uma moeda de curso forçado, que é o real. Beleza? O real é a nossa moeda de curso forçado. Todas as negociações dentro do Brasil têm que ser em reais. Existe uma reforma do mercado de câmbio encaminhada, mas ela ainda não está finalizada, mas ela vai permitir que haja negociação de moeda estrangeira entre os brasileiros, tá? Sem intermediação de banco. Isso vai dar uma confusão enorme. Eles até têm um limite estabelecido de $500. Os brasileiros vão poder negociar entre si até $500, sem precisar passar por uma instituição financeira. Isso vai ser uma esculhambação total, mas é a minha opinião, tá? Além do que, o câmbio no Brasil vai ficar instável, comparando-se, por exemplo, a Argentina, Chile, onde lá a galera pode ficar fazendo câmbio, adoidado.
Existe uma proibição legal, mas não existe fiscalização efetiva, né? Então, é a mesma coisa de ser liberado. Então, o que acontece? Por que a gente tem que medir tudo que entra e tudo que sai? Porque no Brasil, o real, ele é uma mercadoria, certo? Beleza. Isso nós concordamos. O real é uma mercadoria. E já aprendemos isso. Então, se tiver muito real circulando, o que acontece com o preço do real? Cai. Se tiver pouco real circulando, o preço do real sobe. Só que dentro do Brasil, nós temos circulando também outras moedas, que não só a brasileira, né? Nós temos o euro, nós temos o dólar, por exemplo. O exemplo maior, o dólar. Se tiver muito dólar circulando no Brasil, o que acontece com o valor do dólar? Cai. Se tiver pouco dólar circulando no Brasil, tem pouco dólar circulando, tá saindo muito dessa moeda, tá ficando pouco aqui dentro. O que acontece com o preço dela? Sobe. E lembra que lá naquele nosso carrinho que eu desenhei, tem o dólar dentro da cesta, sim ou não? Lembra? Pois é. Então o dólar tá lá dentro. Então se tiver pouco dólar circulando, o que acontece com o preço do dólar? Sobe. Se o preço do dólar sobe e ele tá lá dentro daquele carrinho do supermercado, o que acontece com o preço da feira? Sobe também. E aí, inflação. Então, se o dólar no Brasil sobe, ele empurra a inflação para cima, porque ele está dentro daquele carrinho, ele está dentro da nossa cesta de consumo, tá? Então, quando o dólar sobe, a inflação sobe e o preço de tudo vai subindo junto, porque tem muita coisa dentro do Brasil que depende do dólar. Por exemplo, o trigo, que é usado no pão carioquinha que você come, no pão sovado, que é utilizado no biscoito que você come, na bolacha, no macarrão, tá? 50% do trigo que o Brasil utiliza é importado. Então, se o preço do dólar sobe, o preço do trigo sobe, o preço dessas coisas tudo sobe também. Beleza? Tá? Agora, por exemplo, também, né, remédios, combustível, passagens aéreas, tudo isso sobe junto. Tá? Exames médicos, tudo isso sobe junto se o dólar subir. Então, o governo brasileiro, ele tem que manter um certo controle do valor dessa moeda estrangeira aqui dentro. Porque se tiver muito pouco dela, o que acontece? O preço dela sobe. E aí ela empurra os preços para cima. Tá? E se ela cair demais? Aí o que acontece? O governo vai intervir também? Vai. Mas Ciro, mas cair não é bom? O ideal não é que seja R$1 para $1? Não. E eu vou já te explicar por quê bem aqui, ó. Beleza? O que acontece? Precisa ter o controle, tá? Então, ó, vai ser medido aqui na primeira conta tudo que é enviado para fora ou recebido de fora unilateralmente. A conta investimentos, ela vai medir o recebimento de recursos estrangeiros. Mas como é isso aqui, Ciro? Por que é chamado de investimento? Por exemplo, o cara tá lá na Indonésia e ele quer investir numa empresa brasileira aqui, ele quer ser sócio. Ele vai mandar dinheiro para cá, porque ele precisa pagar para ser sócio, né? Então, esse dinheiro que ele manda, sensibiliza nessa conta, tá? Recebimento de capital estrangeiro. Por exemplo, McDonald's, ele é uma multinacional, a sede dele não é no Brasil, beleza? Então, o que acontece? O Brasil tem capital estrangeiro do McDonald's aqui dentro. Dentro da Petrobras tem capital estrangeiro. Uma parte dos acionistas da Petrobras são fundos, por exemplo, previdenciários lá dos Estados Unidos. Como é que eles fizeram? Eles mandaram o dinheiro para cá. Sensibiliza nessa conta. Então essa conta aqui, se ela estiver positiva, significa dizer que os gringos estão mandando muito dinheiro para cá para investir no Brasil. Não é só especulação, é investimento mesmo. Os caras vão investir em empresas, vão montar empresas aqui, tá? Vão investir em fundos de investimento, vão botar o dinheiro em banco aqui. Eles estão trazendo o dinheiro para cá. Beleza? E a última, que é a que eu quero que você realmente entenda, que é a mais importante, é a balança comercial. Dentro dessa balança de pagamentos, nós temos a balança comercial, tá? Mas antes de eu continuar isso, eu quero destacar para você uma coisa. O responsável por manter essa balança de pagamentos em equilíbrio é o Banco Central, beleza? O equilíbrio de tudo isso aqui que eu tô te falando, o equilíbrio de tudo isso aqui que eu tô te falando é responsabilidade do Banco Central do Brasil. É o Bacen que vai ter a competência de manter essa balança de pagamentos equilibrada, beleza? Que inclui também a balança comercial. O que é a balança comercial? Se ele é comércio, como o nome já diz, ó. Comércio,
compra e venda de alguma coisa, tá? A balança comercial, ela é medida da seguinte forma: exportações menos importações. Isso aqui é uma equação. Isso pode dar positivo, pode dar zero ou pode dar negativo. Quando é que vai dar positivo? Quando as exportações forem maiores que as importações. Ou seja, eu mandei mais coisa lá para fora do que comprei de fora. Então, se as exportações são maiores que as importações, então nós dizemos aqui que ela vai fechar positiva. Nós dizemos que a balança está favorável. Favorável para quem? Para o Brasil, beleza? Porque nós vendemos lá para fora mais do que compramos. Agora, quando as importações superam as exportações, aí nós temos uma balança desfavorável para o Brasil. Significa dizer que nós compramos muito mais lá de fora do que vendemos. Mas, Cilo, qual é o problema disso? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Balança comercial. Você precisa entender isso aqui, beleza? Porque se na sua prova vier a questão de câmbio, você precisa entender isso aqui, tá? Então, presta atenção. E é para a sua vida também, tá? Exportações. Importações. O que é que acontece? Quando eu exporto alguma coisa, eu envio produtos lá para fora. E eu recebo do gringo, vou botar aqui o dólar como exemplo, tá? Eu envio produtos lá para fora e recebo o dólar. Ou seja, o dólar entra no Brasil, tá? Como no Brasil eu não posso ter na minha conta uma conta em dólares ainda, isso vai ser possível, mas ainda não é, beleza? O que é que acontece? Eu tenho que converter esses reais, esses dólares em reais, beleza? Eu preciso converter esses dólares em reais. E aí entra a história do câmbio, que nós vamos já dar o exemplo, tá? Quando eu importo, tá de que cor? Tá de preto. Quando eu importo, tá? Eu estou comprando coisas lá de fora, ou seja, eu recebo produtos que foram produzidos lá fora, que geraram emprego e renda lá fora, beleza? E eu envio dinheiro lá para fora. Eu não posso enviar o dinheiro lá para fora em reais. Eu tenho que pegar os meus reais e converter em dólares, beleza? Eu preciso pegar os meus reais, convertê-los em dólares e mandar lá para fora. Lá fora não aceita pagamento em real, só em dólar. Beleza? Tranquilo? Então, isso é exportar e isso é importar. Exportar é enviar produtos lá para fora que foram produzidos no Brasil, geraram emprego e renda no Brasil e eu recebo moeda estrangeira em pagamento. Trago para dentro do Brasil, converto em reais, mas como a moeda entrou, o dólar entrou no Brasil, beleza? Eu aumento o volume de dólares no Brasil, ok? E aí eu ainda converto em reais, mas o dólar fica. Quando eu importo, eu estou recebendo produtos que foram comprados lá fora, que foram produzidos lá fora, geraram emprego e renda lá fora, e eu estou enviando o dinheiro lá para fora em dólares. Eu pego o meu real, converto em dólar e mando lá para fora, ou seja, eu reduzo o volume de dólares dentro do Brasil. Então, quando eu importo, quando eu estou fazendo importação, eu estou contribuindo para que o valor do dólar no Brasil aumente. Porque eu estou tirando o dólar do Brasil. Aí o preço do dólar sobe. E a inflação sobe junto. Quando eu exporto, eu estou contribuindo para aumentar o volume de dólares dentro do Brasil. Então, se aumenta o volume de dólar, tem mais dólar circulando. E aí o preço do dólar cai, a inflação vai cair também. Então, Cilo, vamos só exportar, né? Não, importar é tão ruim, vamos só exportar. Não existe isso. Nós precisamos importar também. Nós precisamos de muita coisa lá de fora. E é comércio. Ninguém vai só comprar de você. Para você vender alguma coisa para alguém, você tem que comprar alguma coisa dele também. É via de mão dupla. Entendeu? Entendeu? Prendeu? Tá? Então, o que acontece?
exportar e importar são necessários. Mas exportar é mais importante. Por isso que fica do lado esquerdo da equação, ó. Beleza? Por isso que fica do lado esquerdo, porque ele determina se a equação vai ser positiva ou negativa. Ok? Beleza? E aí vamos ao exemplo. Tem uma galera que diz assim, ai, meu sonho, R$1, $1. Porque você está vendo apenas o seu universo, que você quer comprar um monte de coisa lá de fora e ficaria mais barato se fosse R$1, $1. Mas isso não é uma visão global, vamos dizer assim, do Brasil. Uma visão total do Brasil. Por quê? Vamos supor o seguinte. R$1, $1. Não, vamos supor o seguinte. Ó. Caso concreto. Situação 1. Eu vendo uma caixa de ovos. Tá aqui a caixa de ovos, ó. Certo? Eu vendo. Eu sou uma empresa brasileira. Exportador, ó. Eu vendo a caixa de ovos no Brasil e vendo essa caixa de ovos lá nos Estados Unidos. Certo? No Brasil, eu vendo essa caixa de ovos a R$10. Lá nos Estados Unidos, eu vendo essa caixa de ovos a $3. Beleza? Eu vendo a $3. Beleza? Vamos supor que aqui a cotação esteja assim, ó. $1 comprando R$6. Ok? O que acontece? A quantidade de ovos que eu produzo, o Brasil sozinho não absorve. Por mais que eu queira vender aqui dentro, tem um limite. Mas eu tenho meus clientes lá fora. Então eu vou produzir mais. Eu vou gerar mais emprego, mais renda. Eu vou produzir mais. Tá? Por quê? Porque eu tenho gente para vender lá fora. Então eu vou manter minha produção acelerada, porque o meu foco não é só o Brasil. É o Brasil e o estrangeiro. Ok? O que acontece aqui? Eu vendo essa caixa de ovos aqui no Brasil a R$10. E eu vendo a mesma caixa de ovos lá nos Estados Unidos a $3. Só que quando esses $3 vierem para o Brasil, eu tenho que converter em reais, eu exportador, né? Então, ó, para cada dólar não são R$6, então é só você multiplicar isso aqui por 6. Dá quanto? 3 vezes 6 dá quanto? 18. Então eu ganho lá nos Estados Unidos, para cada caixa de ovo que eu vendo, eu tenho um faturamento bruto lá de R$18. Dentro do Brasil, R$10. Lógico, exportar tem alguns custos a mais do que só vender aqui dentro. Existe o transporte, é uma matéria perecível, existe fiscalização de lá, existem os impostos de lá, mas mesmo assim, eu tô ganhando aqui, ó, 80% a mais. Eu ganho 80% a mais vendendo lá fora. Então, por isso que o exportador exporta muito. Porque se a moeda de fora estiver muito valorizada em relação ao real, ou seja, o real está muito desvalorizado, o exportador brasileiro ganha muito. Então ele vai exportar, então ele vai investir aqui dentro, vai contratar mais gente para produzir mais, para vender mais. Por quê? Porque ele sabe que ganha bem vendendo lá fora. Ele pode não ganhar muito aqui dentro, mas ele ganha bem vendendo lá fora. Agora, se essa disparidade for grande demais, tipo $1, R$8, aí você vai ver uma coisa ruim. O que é? Ele vai deixar de vender aqui dentro para vender só lá para fora. Que aí isso a gente não pode... Por isso que o Banco Central é que tem que manter essa balança em equilíbrio, tá? O dólar não pode ser alto demais, nem barato demais. Por quê? Se ele for barato demais, olha o que acontece. Situação 2, tá? Eu vendo a mesma caixa de ovos, tá aqui, ó. Eu vendo a mesma caixa de ovos no Brasil e vendo a mesma caixa de ovos lá nos Estados Unidos. A caixa de ovos no Brasil, R$10, certo? Só que aqui dentro é o quê? É só os impostos, transporte dentro do país. Exportar tem mais custos fora isso, né? E aí lá nos Estados Unidos eu vendo a $3 a caixa de ovos. Vamos considerar agora a cotação de $1. Vamos lá, ó. Tá aqui para você enxergar melhor.
$1 comprando R$1, 1 para 1. Olha aí que beleza. Teu sonho, né? Pois é. O que acontece? Se eu vender dentro do Brasil, eu ganho quanto? R$10. Sim ou não? Eu ganho R$10. Se eu vender lá nos Estados Unidos, eu trago os dólares para cá, eu ganho quanto? R$3. Vale a pena eu continuar vendendo lá fora? Não. Só que o mercado brasileiro não absorve tudo que eu produzo. E aí o que é que eu faço? Demito, dou férias coletivas, reduzo o tamanho da... Eu vou crescer para quê? Se eu vou vender só aqui dentro mesmo. Lá fora não compensa eu vender, então eu reduzo o tamanho da empresa. Então entenda, não vai ter R$1, $1 dessa forma, porque eu mato os exportadores. Então, eu não posso deixar o dólar subir demais, nem cair demais. Se o dólar cair demais, eu prejudico os exportadores. Beleza? Eu prejudico essa galera aqui, que produz e gera emprego no Brasil. Ok? Mas se ele subir demais, o exportador vai ficar todo feliz. Mas quem se lasca? O importador que está aqui dentro do Brasil e precisa também, tá? Porque esse cara aqui, ele também precisa de uma paridade, ó, aqui, ó. Eu preciso de uma paridade legal, justa, senão eu me lasco. E aí o brasileiro vai comprar remédio mais caro, gasolina mais caro, transporte mais caro, comida mais caro, porque tudo vai subir. Então tem que haver um equilíbrio. Beleza? Tranquilo? E aí a questão de prova, olha a questão de prova que pode aparecer para você. Uma desvalorização do real frente ao dólar estimula as exportações, certo ou errado? Certo. Uma desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, o real desvalorizado, estimula a exportação. Porque se for isso aqui, ó, 1 para 1, o exportador não quer. Mas agora, se for 1 para 6, o exportador quer. Porque quando ele trouxer os dólares, ele vai ganhar 6 vezes mais. Beleza? Em moeda. Tranquilo? Beleza? Então, uma desvalorização do real estimula o exportador. Ainda tem outra coisa interessante, tá? Ó, nesse caso aqui, como eu estou ganhando 80% a mais lá fora do que aqui dentro, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar um desconto aqui. Em vez de vender a $3, eu vendo a $1,50. Vou dar 50% de desconto. Então eu vou dar aqui, ó, em vez de vender a $3, eu vou vender a $1,50. Então, $1,50 vezes 6 dá R$9, tá? Vamos botar esse 50% não, que foi muito, né? Mas vamos vender a $2. 2 vezes 6 dá 12. Então, ó, eu vou vender a $2 em vez de 3. Ou seja, eu consigo até baixar meu preço lá fora por causa dessa diferença das moedas. E aí o real fica competitivo. O produto brasileiro, ele fica mais competitivo lá fora se o real for desvalorizado. Por quê? Porque se o real está desvalorizado, o gringo consegue vir aqui e comprar mais. Se o real for muito valorizado, ele não consegue. Quer um exemplo para matar essa história? Olha aqui que legal, ó. Existe um carro que é o Porsche 911. Esse carro, lá nos Estados Unidos, ele custa $100 mil, tá? Esse carro, ele custa $100 mil nos Estados Unidos. E no Brasil, esse carro, ele custa R$450 mil. Beleza? É de 450 mil a 500 mil. O que é que acontece? Primeira situação. $1 comprando R$6. Segunda situação. $1 comprando R$3. Na primeira situação, vamos para a primeira. Quanto é que custa $1, R$6 mil? R$6. Então significa dizer que se eu levar os meus $100 mil para o Brasil, eu vou ter quanto? R$600 mil. Quanto é que custa o carro? R$450 mil. No Brasil, o carro custa R$450 mil. Então eu vou trazer os meus 600 mil, vou comprar o carro e eu ainda fico com R$150 mil de troco.
Ou seja, para o americano nessa primeira situação, compensa mais ele vir comprar o carro aqui do que lá no próprio país dele. Beleza? Agora, segunda situação, com o real valorizou. O real ele valorizou frente ao dólar, ó. O real ele tá mais valorizado. Ele saiu de 6 para 3. Então o real ficou mais caro. O americano antes vinha e comprava R$6 com $1. Agora ele só compra 3. A moeda dele desvalorizou aqui dentro, tá? O que acontece? Se o americano pegar os 100 mil dólares dele lá e trouxer para o Brasil, ele vai ter quanto? 300 mil reais. Então ele não compra o Porsche no Brasil. Porque o Porsche custa quanto? 450 mil. Ele não consegue comprar. Então, uma desvalorização do real frente ao dólar estimula a exportação e faz o produto brasileiro ser mais competitivo. Por isso que a China vende tanto. Por quê? Porque a moeda chinesa é extremamente desvalorizada. Como ela é extremamente desvalorizada, beleza? Ela acaba sendo muito competitiva, porque fica mais barato comprar da China do que comprar daqui mesmo. Até em reais. Tem coisa que se eu comprar aqui em reais, se eu comprar isso aqui numa loja brasileira em reais, às vezes é mais caro do que eu comprar isso aqui na Shopee, da China, que eu vou pagar em yuan. Beleza? Então a política cambial ela é importante por isso. E isso vai aparecer na sua prova, porque já tem aparecido, beleza? E aí nós ainda temos a política creditícia, a política de rendas e a política monetária. A política creditícia é muito simples, tá? A política creditícia é o seguinte, olha aqui, ó. Política creditícia. A política creditícia é a política do crédito. É a política do crédito, tá? E o crédito, ele pode existir de duas formas. Ele pode ser feito através de empréstimos ou ele pode ser feito através de financiamentos, tá? Os empréstimos são créditos que você pega sem finalidade específica. O teu gerente, ele não vai te perguntar para que é que tu vai gastar. Tu pega para gastar com o que você quiser, beleza? Você gasta com o que você quiser. Já os financiamentos, não. Eles são com finalidade específica. Ou seja, eles têm um fim específico, tá? Então é só lembrar, ó, finalidade, financiamento. Então a diferença do crédito para o financiamento é exatamente isso, tá? Que o crédito, ele vai ter uma finalidade específica se for na modalidade empréstimo, beleza? Se for na modalidade financiamento, ele tem que ter uma finalidade específica. O crédito, ele não tem finalidade específica. Os financiamentos é que tem finalidade específica. Beleza? Show de bola, perfeito. Então tá aqui. Essa é a diferença. Isso aqui é o básico da palavra crédito. Então crédito não é só empréstimo. É empréstimo ou financiamento. Agora, existe uma coisa que todos dois têm em comum. Todos dois, tanto empréstimo ou financiamento, têm em comum. Taxa de juros. Todos dois têm juros. Juro é o preço do dinheiro, beleza? Se você quer saber se um dinheiro é caro ou barato, você vai olhar a taxa de juros dele, beleza? Quanto mais alta a taxa de juros, mais caro é o dinheiro. Quanto mais baixa, mais barata. Beleza? Show de bola? Então, as taxas de juros, elas são o balizador do preço do dinheiro. E aí, o que é que acontece? Existem duas taxas de juros, né? Existe a taxa de juros do mercado, beleza? Que é a que as instituições financeiras cobram. E existe a taxa Selic. A gente já falou sobre a taxa Selic. A gente já viu que a taxa Selic, ela é uma taxa de referência para os títulos públicos federais, sim ou não? A gente não viu que tinha que ter um parâmetro para saber se os títulos públicos estavam caros ou baratos? Não foi assim? Beleza. O que que acontece? Os juros do mercado, também os juros que o Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil e etc. praticam, precisavam também de uma referência para saber se eles estavam altos ou baixos. Convencionou-se
que a referência para os juros do mercado seria a taxa Selic. Então, o mercado fica sempre de olho na taxa Selic, beleza? Tranquilo? A taxa Selic, ela é controlada pelo Banco Central do Brasil. Dentro do Banco Central, nós temos uma estrutura, uma sala de guerra, tá? De combate à inflação, chamada Copom, Comitê de Política Monetária. Nós vamos estudar o Copom mais à frente, ok? Não se preocupe, tá? Então, dentro do Bacen funciona esse Copom. E o Copom é quem define. Ele é quem define a taxa Selic. Ele é que diz o valor dessa taxa Selic. Ele define essa taxa Selic 8 vezes no ano. Nós vamos estudar muito isso pra frente. O que eu quero que você saiba não é isso aqui que eu botei de verde e vermelho. Eu quero que você saiba o que está em preto, tá? As taxas de juros do mercado, elas levam em consideração a taxa Selic. O que isso significa dizer, Cirlo? Significa dizer o seguinte, tá aqui, ó, taxa de juros do mercado. Taxa Selic. Significa dizer que se a taxa de juros se a taxa Selic sobe, a taxa de juros do mercado sobe. Se a taxa Selic cai, a taxa de juros do mercado cai. Beleza? E o que isso quer dizer pra gente? Quem é que controla a taxa Selic? O Comitê de Política Monetária, que fica dentro do Banco Central do Brasil. Beleza? Funciona dentro do Banco Central. Então, o que acontece? Se o Copom elevar a taxa Selic, se ele sobe a taxa Selic, o que acontece com a taxa de juros do mercado? Sobe também. E aí, o juro que o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, BRB, Banrisul, Banparaí, etc. praticam, vai subir. Se a taxa de juros do mercado sobe, os empréstimos vão ficar mais caros ou mais baratos? Mais caros. Se eles ficam mais caros, as pessoas pegam mais ou menos emprestado? Menos. Se elas pegam menos emprestado, o que acontece com o consumo? Diminui. Política restritiva. Então é aí que eu quero chegar, beleza? É nesse ponto que eu quero chegar. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Taxa Selic. Taxa de juros do mercado animal. Do mercado. Consumo. Vamos lá. Se a taxa Selic sobe, o que acontece com o juro do mercado? Sobe. E o que acontece com o consumo? Cai. Isso aqui é uma política restritiva. Se a Selic cai, a taxa de juros do mercado cai. O consumo sobe. O que é isso aqui? Uma política expansionista. É só isso. Beleza? Essa é a política creditícia. A política de rendas é mais simples ainda, tá? Porque a política de rendas, ela vai controlar o volume, a renda das pessoas. No Brasil, nós temos o salário mínimo nacional unificado, tá? Então, como é que o governo faz para jogar mais dinheiro no nosso bolso ou tirar dinheiro do nosso bolso? O salário mínimo, ele vai ter aumentos. Todo ano, o salário mínimo, ele tem aumento, tá? Só que existem duas formas do governo fazer esses aumentos. Ele pode dar um aumento igual ou maior que o IPCA e ele pode dar um aumento menor que o IPCA. Quando o governo dá um aumento igual ou maior que o IPCA, significa dizer o seguinte, ó, o salário mínimo vai ter um aumento de 10% e o IPCA nesse período teve um aumento de 8%. O que significa dizer isso? Significa dizer que o teu salário subiu 10%, tá? E o preço das coisas subiu 8%. Então, o teu salário, ele ainda está acima do aumento dos preços.
Tu tem aí um 2% de aumento real de salário. Teu salário de verdade aumentou 2%. Porque se ele aumentou 10%, mas o preço das coisas subiu 8%, você tem aqui um ganho positivo de 2%. Isso é aumento real. Quando o governo faz isso, é uma política expansionista. Ele está estimulando os gastos. Ele está repondo o que você perdeu na inflação e está te dando mais 2% para você gastar mais. Agora, o oposto também é verdadeiro, tá? Quando ele te dá um aumento inferior ao IPCA, significa isso aqui, ó. Salário mínimo, 10% de aumento. Quanto foi que deu o IPCA nesse período? Deu 12%. Significa que o aumento que ele te deu não cobre o aumento dos preços. Então, você teve uma perda salarial de 2%. Nesse caso, o governo está fazendo uma política restritiva. Ele está dizendo assim, não gaste, não consuma, guarde seu dinheiro. Seu aumento de salário está sendo menor do que o preço das coisas. Pare de gastar. Então, a política de rendas é isso. Quando eu dou aumentos iguais, maiores ou inferiores à inflação. Beleza? E aí, para a gente fechar políticas econômicas, falta a política monetária, que é a mais importante de todas. Por isso que ela fica por último, porque ela regula o volume de dinheiro que circula no país. E nós vamos estudar 3 instrumentos clássicos de política monetária. E mais um instrumento novo que foi lançado pelo Banco Central. Quer saber tudo sobre política monetária? Corre para o próximo vídeo que eu te aguardo lá com fortes emoções. Insista, continue. Você chegou até aqui. Mais um passo. Eu tô junto com você até o dia da sua posse. Valeu? Até a próxima aula.